A paz do Senhor para os nossos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico e vamos dar prosseguimento à nossa matéria, que é a apostila número 5, Vida Cristã. Paramos o anterior na página 89 e retomamos na mesma página 89, no mesmo tópico ainda. Alguns grupos tidos como cristãos dizem que o jejum é parte da lei, que, portanto, na graça não há necessidade de jejuarmos. Isso contraria as palavras do próprio Jesus, que diz em Mateus 6,16, quando jejuardes e não se jejuardes. Também contraria a palavra do apóstolo Paulo, que diz em açoites, em prisões, em jejum, em tumultos, em trabalhos, em vigílias e em jejuns, em 2 Coríntios 6,5. Então, o jejum é um propósito cristão. Nós vamos, então, ainda na página 89, o papel da igreja na vida cristã. Também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. A Bíblia ignora a religião solitária, palavra de John Wesley. É possível que os homens não leiam o evangelho encadernado em pele de foca, ou em marroquim, ou mesmo em tecido, mas não podem fugir do evangelho em sapatos de couro. Donald Gray Barnhouse. A frequência da igreja é tão vital para um discípulo quanto a transfusão de sangue rico e saudável para o inferno. Dwight L. Moody. Lição 4.1. Você precisa da igreja e a igreja precisa de você. A Bíblia diz que somos pedras vivas, unidas umas às outras no edifício de Deus. Para alcançar êxito na vida cristã, todo convertido e, na verdade, todo cristão precisa da comunhão da igreja, uma instituição divina e permanente, a respeito da qual Jesus afirmou: as portas do inferno não prevalecerão. Alguém disse: apesar de a igreja ter muitos críticos, ela não tem rivais. E apesar da tormenta e tribulação que possa atravessar, o mesmo que venha a ser negligenciada, a igreja permanecerá. Ela sobreviverá a todo ataque que lhe for feito, pois ela é uma instituição de Deus. Lição 4.2. Por que a igreja é importante? A igreja é importante por ser uma organização divina, tendo Cristo como fundamento, e ela nunca desaparecerá, jamais será destruída. Jesus Cristo é o alicerce da igreja. Em Efésios 1, do 22 ao 23, aprendemos que Deus exaltou a Cristo Jesus e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, salientou a importância desse fato, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele deu instruções aos crentes de Éfeso, ensinando que o relacionamento de amor adequado entre marido e mulher deve se assemelhar ao que existe entre Cristo e a igreja. Um dos problemas da igreja é que ela é composta de pessoas como você e eu. A igreja é uma instituição divina fundada por Jesus, mas é também uma instituição humana. Não é uma estufa que opera sob condições ideais em uma atmosfera controlada. É um grupo organizado de santos imperfeitos, cada um com suas falhas e deficiências. Admitimos nossas faltas e queremos corrigir nossas imperfeições, mas de tudo que nos foi dado por Deus, na terra ou no céu, organização alguma é mais significativa do que a igreja. Nós encerramos a página 90, entramos na página 91. O que é a igreja? Lição 4.3. Estou certo de que ao ouvirem a palavra igreja,
Muitos pensam imediatamente em um prédio de tijolos com uma torre alta e impressiva, mas a Bíblia nunca fala da igreja desse modo. Na realidade, a palavra grega eclésia, traduzida como igreja no Novo Testamento, refere-se a uma assembleia de cristãos ou ao corpo de Cristo composto de todas as pessoas no mundo que receberam a Jesus como Salvador. Todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se refere ao corpo místico de Cristo, frequentemente chamado de a noiva de Cristo ou Igreja Universal. Todavia, esse mesmo versículo começa: a Igreja de Deus que está em Corinto, referindo-se claramente à congregação local de crentes em Corinto. A palavra eclésia é composta de dois termos separados, a preposição ek significa fora de, e o verbo kalel, que significa chamar. A igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora, um povo separado por Deus para si mesmo. Quando a palavra eclésia ou igreja aparece no Novo Testamento, ela geralmente se refere a um corpo de crentes agrupado em um lugar definido, ou um grupo organizado de pessoas em uma comunidade local, que aceita as Escrituras como base de fé e comportamento. P.T. Forsyth referiu-se à igreja local como se fosse o fruto da igreja universal. A importância da igreja local é imensa, sendo ela usada por Deus para realizar a sua obra aqui na terra. Alguém pode dizer: não pertenço a uma igreja específica, pois não vejo tal mandamento na Bíblia. Mas como estudo da Bíblia, podemos compreender que a Assembleia Local é grandemente enfatizada através de todo o Novo Testamento. O livro de Atos infere que no dia do Pentecostes, 3.000 novos crentes foram acrescentados à igreja em Jerusalém. Mais tarde, no livro de Atos, lemos que a igreja local de Antioquia ordenou Paulo e Barnabé e os enviou em viagem missionária. O apóstolo João recebeu 7 mensagens do próprio Senhor dirigidas às 7 igrejas locais. Paulo e seus companheiros passaram muitos anos trabalhando para estabelecer e fortalecer assembleias locais. 9 das 13 epístolas que ele escreveu, sob a orientação do Espírito Santo, foram endereçadas às igrejas locais. Em nossos dias e em algumas denominações evangélicas, é a igreja local que escolhe missionários e os sustenta. É a igreja local que mantém escolas dominicais, que ajuda os pobres, que realiza cultos de adoração, edificação e evangelismo. É a igreja local que serve como instrumento humano para realizar o trabalho de Deus aqui na terra. E justamente porque o trabalho de Deus deve continuar e continuará, é que existe um futuro para a igreja de Jesus Cristo. Lição 4.4. A Igreja Apostólica. O capítulo 2 do livro de Atos relata vividamente a história dessa primeira igreja em Jerusalém, dando uma clara ilustração de como o Espírito Santo foi derramado. Em Atos 2:4-1 lemos: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqueles primeiros crentes receberam a palavra de Deus, concordaram com a acusação bíblica de culpa e pecado e tiveram uma expectativa com o Cristo vivo. Como resultado dessa experiência salvadora, eles tornaram-se parte do corpo de Cristo, a igreja. Os cristãos, através dos séculos, descobriram ser-lhes necessário ter comunhão uns com os outros. O escritor aos Hebreus fala disso quando declara: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Martinho Lutero coloca a situação nestes termos: reunir-se com o povo de Deus em adoração comum ao Pai é tão necessário para a vida cristã quanto a oração. A filiação a uma igreja tem pouco a ver com a salvação, mas, pelo lado prático, se pensarmos então que uma pessoa poderia cruzar o oceano sem fazer uso de um avião ou de um navio, mas seria uma aventura pouco recomendável.
A igreja é com toda certeza o veículo de Deus para nos transportar através dos mares turbulentos de nossa jornada na terra. É um erro colossal ignorar a igreja. Encerramos. Aliás, prosseguindo. Lição 4.5, ainda na página 91. Por que ser membro da igreja? De tempos a tempos, tenho tido de enfrentar as desculpas de pessoas que não querem envolver-se com uma igreja local. Os membros da igreja têm tantas falhas, dizem alguns. Há tantos hipócritas na igreja, afirmam outros. De minha parte, estou certo de que isso é verdade. Jamais houve uma igreja perfeita ou um cristão perfeito. Até mesmo as igrejas do primeiro século tinham seus problemas. A verdade é que as pessoas com problemas precisam da igreja da mesma forma que os doentes precisam do hospital. Uma vez que a pessoa tenha recebido a Jesus Cristo, como Salvador pessoal, ela precisa ser edificada na fé. Precisa receber instrução espiritual e partilhar com os outros cristãos, a fim de ter a oportunidade para a comunhão cristã. A igreja, mediante os seus ministérios, é um instrumento de treinamento e fornece uma atmosfera propícia ao crescimento espiritual. Todo cristão precisa da igreja e de seu povo nas horas difíceis. A comunhão de crentes forma uma unidade vital que inspira força e confiança. Quantos cristãos vencidos pela tristeza foram confortados pelos outros? Paulo mostrou que apreciava a comunhão com outros cristãos. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1, do 3 ao 5. Sim, você precisa da igreja e ela de você. Não basta frequentar e contribuir. Você é necessário, seu exemplo santo, sua presença, suas orações, sua influência, tudo que você é. Existe necessidade disso. Os ímpios não escondem suas trevas e nós não devemos ocultar a nossa luz. A igreja precisa certamente de você. Lição 4.6. Qual é o ministério da igreja? A igreja deve ajudar seus membros a crescer de toda forma possível. A igreja é um berçário para os recém-nascidos e um lugar de adoração, educação e treinamento para o crente amadurecido. É interessante observar as características da primeira igreja, como apresentada em Atos 2, do 41 ao 47. Num prazo de 70 anos, aqueles cristãos atravessaram montanhas e mares encapelados para abalar a cidade imperial de Roma com o evangelho de Jesus Cristo. Atos 2 mostra que essa igreja possuía membros salvos, membros fiéis, membros dispostos a sacrificar-se, membros serviçais e membros cheios do Espírito Santo. A igreja pós-apostólica era igualmente evangelística. A igreja pós-apostólica era igualmente evangelística. Mesmo em face de cruel perseguição, a igreja avançava para evangelizar. Desde que gozamos hoje da sucessão apostólica, seria bom também que pudéssemos experimentar o sucesso apostólico. A Bíblia ensina claramente que o programa da igreja é a evangelização do mundo. Cristo estabeleceu a igreja a fim de alcançar o mundo perdido. A missão e ministério da igreja estão resumidos no mandamento de Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Prosseguimos. Bilhões de pessoas
minutinho. Meio perdido aqui. Terminando a página 92, bilhões de pessoas estão incluídas nessa comissão. Perdão pela demora. Missões é a missão da igreja. As últimas palavras de Jesus salientaram o plano de ação para a igreja. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Eles deviam começar em sua própria casa. Pedro e João tinham testemunhado a morte e ressurreição de Cristo e, portanto, responderam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A necessidade atual da igreja, agora já na página 93 nós estamos, tá? A necessidade atual da igreja é maior do que nunca foi antes. Nós também devemos partilhar o Evangelho, pois a ordem de Cristo continua sendo a nossa missão. Vamos proclamar o Evangelho em hora oportuna ou inoportuna, nas estradas e atalhos, em público e em particular, de janeiro a dezembro, a cada dia de cada semana, a cada semana de cada mês, a cada mês de cada ano, até que todo o trabalho seja feito. A promessa inquebrantável de Cristo é esta: eis que estou convosco. Seguimos na mesma página, o dinheiro e a vida cristã, lição 4.5. Porque tudo que vem de ti. Esse é um texto bíblico. Não, texto bíblico não. Texto de Leslie B. Fly. Porque tudo que vem de ti, das tuas mãos te damos, Senhor, nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda sua. Em 1 Crônicas 29, 14 ao 16. E também o dinheiro revela onde estão os nossos interesses. Ele pode dirigir as nossas atitudes e sempre nos expõe ao perigo de adorá-lo, representando também valor. O dinheiro não só fala como grita. Aí sim, Leslie B. Fly. A verdade que o dinheiro fala, sim, até mesmo nos círculos cristãos. Muitos cristãos evitam falar em dinheiro, mas Jesus não fez isso. Em 17 de suas parábolas, Jesus falou dos bens e da responsabilidade do homem em usá-los com sabedoria. Ninguém deve, no entanto, pensar que o ato de dar seja para o cristão uma simples obrigação, uma responsabilidade. Pelo contrário, trata-se de um glorioso privilégio. A contribuição não pode ser separada do Evangelho. O Evangelho, na verdade, significa dar. Essa ideia constitui o tema de João 3,16. Deus deu e nós devemos estar dispostos a dar. Este é o foco das palavras do apóstolo João em 2 Coríntios para desafiar e possivelmente envergonhar os crentes de Corinto. Ele conta com os cristãos da Macedônia em meio de muita prova de tribulação e profunda pobreza. Ele pediu para partilhar da ajuda aos cristãos necessitados em Jerusalém. Anos antes, do lado asiático do Mar Egeu, Paulo tinha tido sua visão macedônica. O chamado fora: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um segundo chamado está sendo feito agora: não venha e nos ajude, mas venha e leve nossa ajuda. Para os cristãos da Macedônia, a contribuição não era uma tarefa desagradável, mas um desafio. Não era um fardo, mas uma bênção.
Contribuir não constituía algo a ser evitado, mas um privilégio a ser buscado. O perigo em relação aos macedônios não era que eles dessem demasiadamente pouco, mas sim que o fizessem em excesso. O sofrimento geralmente resulta em egoísmo, pois frequentemente cuidamos com zelo especial de nós mesmos, esquecendo os outros. Isso não acontecia com aqueles cristãos. Eles passaram por grandes provações e pobreza, mas esse jogo duplo não reduziu o seu entusiasmo. A maneira como contribuíram também foi notável. Lemos em 2 Coríntios 8:5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Note a sequência. O primeiro passo na contribuição cristã não é o dinheiro, mas a sua pessoa. Segue-se então a partilha do que é seu. O mar morto é morto porque continuamente recebe e jamais dá. Nós encerramos então esse vídeo na página de número 94, tá? E prosseguimos no próximo vídeo na mesma página 94 com o tópico 45.1, tá bom? Deus abençoe e uma boa aula a todos os seminaristas.